Tia do Legume Z3. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador aqui do Centro Sabiá, e começou mais um Comida de Verdade, o seu programa de todo sábado sobre alimentação, agroecologia e o futuro sustentável. No programa de hoje a gente veio discutir sobre educação, sobre agroecologia e também meio ambiente. A educação e a agroecologia se encontram? Tem como aprender a plantar, cuidar da natureza? E pra quê? É muita pergunta. É por isso que eu quero saber a sua opinião, caro ouvinte, cara ouvinte. E aí, aprender sobre meio ambiente, natureza, agroecologia faria diferença na educação? Escola, universidade? Diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Oiê, meu nome é Emily, eu falo de Água Fria. E essa questão não só é importante, mas também é urgente. A gente está vendo aí os desastres naturais acontecendo, o mais recente sendo o do Rio Grande do Sul. E tudo isso é a consequência do mau uso que a gente tem feito desse planeta, né? Gerações cada vez mais egoístas que não se importam com o meio ambiente, com a natureza. E a gente precisa urgentemente fazer com que essas próximas gerações entendam a importância do meio ambiente, entendeu? Então é isso, eu acho que, citando Paulo Freire agora, educação não transforma o mundo, educação transforma as pessoas, e essas pessoas que vão transformar o mundo. Então é isso. Olá, meu nome é Pauliana, eu falo do bairro do Espinheiro e eu acredito que aprender sobre o meio ambiente é essencial na educação, pois eu sou professora e eu vejo que o ensino sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre a ecologia, traz aos estudantes uma criticidade com relação àquilo que nos cerca, né? A importância da gente cuidar daquilo que está à nossa volta, do nosso meio ambiente, dos animais, das plantas. Então, é essencial que a gente tenha esse olhar, né? Que as coisas que a gente faz à nossa volta, elas impactam na nossa realidade. Então, a gente está vendo aí, no caso, essa tragédia que está havendo no Rio Grande do Sul, né, que tem grande impacto ali na vida das pessoas, é causada também por conta da questão do aquecimento global. Então, é essencial que a gente ensine desde cedo as crianças a cuidar do ambiente que nos cerca, para que os impactos eles sejam positivos na nossa realidade. É isso aí. Em tempos que cada vez mais a gente percebe que o futuro é ancestral, é preciso pensar em saídas para a crise climática, para alagamento, destruição, que infelizmente também acontecem em muitas cidades como Recife. Um dos caminhos mais importantes é a educação. Educação ambiental, educação também da agroecologia. Já pensou? Mas e aí? Aprender sobre meio ambiente, natureza, ecologia, agroecologia faria diferença na educação? É sobre isso que a gente conversa agora com Flávia Pérez, professora no Bacharelado em Agroecologia do Departamento de Educação da UFRPE. Ela é doutora em Psicologia Cognitiva e coordenadora do projeto Desenvolvimento de Artefatos para a Conservação Biocultural na América Latina, um estudo sobre metodologias participativas, memória e subjetividades no Brasil e no Chile. Flávia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vinda ao Comida de Verdade. Obrigada a você, João, pelo convite. Um prazer estar aqui conversando. E aí, Flávia, já a gente puxando essa pergunta que eu fiz para quem está nos ouvindo, eu trago para você também. Aprender sobre o meio ambiente, natureza, faz diferença na escola, na universidade, na vida da gente? Faz bastante diferença, João. Eu acho que nós estamos num contexto social, econômico, político, que requer transformações. Eu acho que
que a educação tem um papel fundamental aí nesse processo. E assim, a gente sabe que hoje pensar no meio ambiente, né, em sustentabilidade, não é mais uma escolha, né, Flávia? É a única saída para o futuro. E aí entra essa educação em agroecologia que a gente quer puxar esse assunto hoje aqui. Flávia, o que é essa educação em agroecologia? Na verdade, o que seria mesmo a própria agroecologia, para quem está nos ouvindo? Então, João, como eu venho de uma área que é a psicologia, para responder essa pergunta, eu acabo tendo que fazer um pouco a conexão com a minha área, né? Assim, que é uma área que tem na sua base, na sua história, um processo de formação muito diferente do processo da agroecologia. Então, assim, realmente são dois campos de conhecimento que têm origens e trajetórias muito diferentes. Quando a gente tenta unir esses dois campos, né, a psicologia e a agroecologia, fica muito evidente as lacunas que existem no processo histórico da psicologia. Por exemplo, enquanto a agroecologia tem na sua base a integração de diferentes campos do conhecimento, é transdisciplinar, dialoga diretamente com os conhecimentos dos povos tradicionais, dos povos dos campos, que seriam e são os guardiões de uma memória biocultural dos territórios, né, a psicologia não tem na sua história essa relação pautada pelo diálogo de saberes. Pelo contrário, ela é excludente nas suas origens lá no final do século XIX, início do século XX, vem de modelos de construção de conhecimento muito urbano-centrado, assim, nos grandes centros urbanos, amparado por um modelo europeu de universidade, burguesa, enquanto que a agroecologia luta contra esses movimentos que a psicologia é fruto. Então, assim, quando eu encontro esse diálogo com a agroecologia, é que me abriu as possibilidades de olhar para a própria formação em psicologia como necessitando encontrar brechas nesse processo. E aí encontramos, assim, já tem hoje profissionais da psicologia, teóricos, todo um alinhamento de discussões na psicologia, como a psicologia comunitária, a psicologia social crítica, a psicologia ambiental, que vão buscando abordagens distintas para encontrar na própria história da psicologia de aberturas para o diálogo com os povos originários, com a natureza, esse movimento que a psicologia alcança a agroecologia e faz um exercício de humildade, reconhecendo que o saber, a construção do conhecimento, passa pelo saber que os povos do campo têm. Isso é massa, Flávia, porque quebra essa coisa que parece que a educação vem de cima, né? Sempre é alguém, um iluminado que vai trazer, quando na verdade ela faz parte da nossa história, né? Produção de comida, de agroecologia, de roças, experiência de plantio, isso tudo faz parte da história de Brasil, né? Do popular, da nossa cultura. E desse jeito que a gente está conversando aqui, é também uma ideia de fazer parte da educação dentro das universidades, né, Flávia? Dá para misturar esse conhecimento que é do povo com esse conhecimento que é acadêmico, Flávia? Não só dá, como acho que na UFRPE nós estamos procurando essa mistura. Aliás, eu gostei dessa palavra mistura, a gente usa mais a palavra diálogo e troca, mas eu acho que tem um momento aí no diálogo e troca que é uma mistura mesmo, até para cada um, e cada um ir encontrando o seu lugar no diálogo. Nós temos um projeto de curso, né, no bacharelado em agroecologia, que é amparado por saberes do núcleo de agroecologia e campesinato, um núcleo que ajuda aí fortemente no processo de inclusão do saber popular na universidade. Massa. Então, o curso se fundamenta, por exemplo, assim, só para deixar claro, é um curso que se fundamenta na pedagogia da alternância, tem uma orientação para essa alternância entre o que se aprende na universidade e o que se vivencia nos territórios. Então, tem momentos no tempo
da universidade, que os estudantes estão imersos em práticas muito típicas, com aulas e discussões e rodas de diálogos na universidade, em momentos que a maior parte mesmo desse tempo que se dá nos territórios, dialogando com seus pares e com os sujeitos que fazem o contexto de vida dos estudantes, né? Então, aí tem esse jogo. Mais ainda do que isso, na organização do curso, teve um diálogo com agricultores, com movimentos sociais, com a FETAP, com o Centro Sabiá, IPA, e tantos que aí se somam nesse movimento, ajudando a pensar uma transformação da universidade. O curso é interdisciplinar, mais que isso, é transdisciplinar, porque ele dialoga diretamente, procura trazer mestres da cultura popular, pessoas dos territórios que têm saberes necessários para a nossa construção do conhecimento. E aí tem, assim, eu estou como da psicologia, com outras colegas da psicologia lá, discutindo subjetividades, processos grupais, mas em total parceria com biólogos, agrônomos, que estão discutindo agrobiodiversidade, metodologias participativas, manejo de solo, mas tudo isso numa integração completamente tentando o desafio aí de transformar a própria prática de ensinar, né, e de aprender. Então, tem instalações pedagógicas, os estudantes estão em comissões de autogestão, que ajudam a gerir o próprio curso, num processo coletivo, como é a agroecologia. A agroecologia não é um processo individual, muito pelo contrário, ela é coletiva, né, no seu sentir, pensar, no seu fazer. Então, a gente procura, e o curso tem cotas para agricultores e filhos de agricultores, assim, parte do destino das vagas desse curso é para agricultores, filhos de agricultores, além das cotas mesmo que já temos na universidade, para indígenas, quilombolas e pessoas que no processo histórico acabaram ficando à parte, né, muito tempo à parte. A gente quer, porque a gente sabe que essas pessoas têm a contribuir no processo de construção mesmo e transformação da sociedade. E nem parece, né, Flávia? Mas assim, isso é muito revolucionário dentro da própria universidade, porque os cursos que mexem com natureza sempre foram muito para essa grande produção, talvez até para terminar num agronegócio, né? Para terminar nessas grandes plantações que desmatam e fazem campos. Um curso de agroecologia quebra uma lógica gigantesca de produção, né, Flávia? É uma quebra do paradigma da produção, né? Que legal isso. Sem dúvida. Sem dúvida, acho que tem uma virada ética mesmo, uma retomada ética aí, que é contrária a esse movimento de deslegitimação que sofreram várias etnias, que buscavam relações mais harmônicas com a natureza. Então, entendemos que essas etnias, né, são verdadeiros elos que podem nos ajudar na saída dessa crise social, política, econômica, ambiental que nos metemos, né? Acho que o trato com a natureza que nos permite olhar para nós mesmos no comprometimento com as transformações sociais e de modo sistêmico, né? E aí que eu acho que tem uma virada nossa também da psicologia. Né? Eu digo, a academia repensando suas práticas, a universidade repensando, porque de algum modo esse modelo universitário, esse modelo que se amparou num modelo europeu de universidade, ele foi ajudando a disseminar um projeto de mundo que é extremamente degradador do ambiente, né? Como é que a gente, de dentro, também reconhece essa crítica, tem humildade para reconhecer que não sabemos, parte da saída não está nos próprios processos acadêmicos, mas está em diálogo com esses povos do campo, né? E aí,
a gente falando aqui de natureza, de agroecologia, a gente vai percebendo que é um assunto que também está entrando assim na mente de muita gente, né? Depois de tanta mudança climática, tantos eventos climáticos que a gente está vivendo hoje, né? Não preciso nem dar exemplos, a gente já sabe o que acontece quando chove no Recife, por exemplo, do que acontece quando falta água. E aí parece que esses assuntos estão começando a tomar mais corpo. E todo mundo, né, pessoas comuns estão começando a se preocupar mais com isso. E no meio disso tudo, a gente consegue abrir mais uma turma de agroecologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Que importância tem isso, Flávia? Eu acho, como tudo que a gente está conversando aqui, eu acho assim de uma riqueza. Nós tivemos agora a primeira turma, né, uma turma que se forma tendo aí pandemia no meio, assim, uma turma que se formou. Sim, agora, teve a formatura, um momento super emocionante, assim, com uma potência enorme de mulheres e homens que fazem a agroecologia viva nos seus territórios, jovens, com uma saída, assim, brilhante do processo, assim, com muito, sabe, um acúmulo de conhecimento e retornando aos seus territórios para um projeto de vida. Foi emocionante e tem sido. E aí temos as outras turmas que já estão em processo, né, assim, turmas também que vêm se fortalecendo, turmas grandes, assim, não com um nível de evasão baixo, com toda a dificuldade de gerir um curso que tem toda essa alternância entre campo, cidade, entre o território e a universidade. Tem sujeitos também aqui da região metropolitana que se deslocam para a universidade, mas têm que aplicar os conhecimentos nos seus territórios. Então, toda essa... É um curso que ele se organiza de um modo muito diferenciado na universidade. Em eixos, assim, não são... As disciplinas não são chamadas disciplinas, assim, tem eixos e as temáticas dialogam de uma forma completamente transformadora do nosso próprio processo. Os professores não estão nas suas caixinhas, pelo contrário, eles estão se desafiando a dialogar entre si, com os estudantes e com os territórios, com os povos dos territórios. Temos momentos de imersão a cada semestre, imersão nos territórios, assim, professores e estudantes vão a um determinado território. Agora, esse ano, a gente estava no semiárido pernambucano, fizemos visitas a alguns municípios, alguns territórios, sítios, comunidades. E aí entra aquela coisa da psicologia que você falou, né, Flávia? Que muda totalmente a partir do lugar de onde você está, né? A partir de onde você está falando, com quem você está falando, né? Sim, e esse reconhecimento de subjetividades outras, assim, diversas mesmo, e que talvez essa psicologia que vem sendo hegemonicamente mantida não alcance suficientemente. Então, a própria psicologia, num reconhecimento de necessidade de transformar-se como ciência, né? E aí, pegando, a gente diz a agroecologia é ciência, movimento e prática. Acho que falta isso ainda na psicologia, ser movimento e prática de uma forma integrada com os territórios. É isso, a agroecologia que é viva. Pessoal, a gente faz uma pausa aqui nessa conversa de tanta agroecologia, de tanta educação. Mas fica aí, que Comida de Verdade volta já. Será que dá para aprender agroecologia? Você só vai saber no segundo bloco. Você está ouvindo Comida de Verdade. As estiagens, os períodos de seca e sem chuvas, podem acabar com as nascentes, que são fontes de vida, que geram rios, córregos e ribeirões. O aquecimento global causa desertificação e aumenta a temperatura da Terra. Desse jeito, as nascentes morrem e os rios deixam de existir. Sem nascentes, não há água para a população, para as plantas e animais. Sem nascente, não há vida.
É por isso que precisamos defender a nossa água. É por isso que precisamos reflorestar. E para isso, fazemos as agroflorestas. A agrofloresta é um jeito de plantar alimentos, colher frutos e cuidar da natureza, tudo isso ao mesmo tempo. E tudo isso sem veneno. Agroflorestas ajudam na defesa das nascentes e protegem as reservas de água, para que nunca sequem. O reflorestamento contribui para diminuir os efeitos do aquecimento global. As temperaturas descem e as águas podem seguir o seu curso. Com agroflorestas, é garantida a defesa da água, é garantida a defesa da vida. Agroflorestas salvam vidas, mas só tem um jeito de fazer tudo isso: reflorestando. Preserve as águas. Preserve o meio ambiente. Refloreste. Uma campanha do Centro Sabiá. Você está ouvindo Comida de Verdade. E seguimos aqui com mais Comida de Verdade. Se você quiser acompanhar mais das nossas campanhas aqui do Centro Sabiá, lembre de pesquisar centrosabiá.org.br. Fique por dentro de tudo. Olha, a agroecologia está aqui posta como saída para crises. No meio dessa conversa sobre aprender sobre meio ambiente, cabe a agroecologia? Eu vou além. Dá para aprender agroecologia, Flávia? Dá para aprender a agroecologia, sim. Eu acho que a gente está procurando construir esse aprendizado junto com as turmas que estão chegando. O curso ele se faz no caminhar, então tem algumas transformações que a gente já prevê necessárias. Assim, é um curso que requer realmente toda uma transformação no nosso modelo acadêmico. Isso é um desafio, mas é um desafio extremamente prazeroso, porque se percebe que algumas práticas educativas que foram se perpetuando na academia, na universidade, elas não ajudam a essa transformação que a gente busca. São muito individualistas, elas acabam favorecendo um projeto de desenvolvimento que é contrário ao projeto de desenvolvimento que acreditamos, né? Um processo de reenvolvimento que algumas estudantes estão usando, assim, né? É um processo de voltarmos a alguns modos de relacionar-se com a natureza que a universidade foi se afastando. É uma lembrança, né, Flávio? Eu acho é muito massa quando a gente fala disso, porque é essa frase que às vezes parece que é só uma frase solta, mas o futuro é ancestral. A gente pensa pra frente olhando pra trás também, né? E aí entra essa discussão que parece uma utopia, mas talvez não seja. Você, inclusive, coordena um projeto que fala de educação ambiental também, por uma conservação biocultural na América Latina. Um estudo sobre participação, memórias e subjetividade. Como é que funcionam essas discussões, Flávia? Como esse resgate nos traz para perto da educação, do meio ambiente também? Nós temos aqui no Brasil um projeto, o Desenvolvimento Educacional de Multimídias Sustentáveis, o DEMUTS, que é um projeto que eu coordeno também juntamente com Tassiana Pontual, e tem vários, que é outra professora da universidade, tem Roselma França, que durante um tempo a gente desenvolveu artefatos digitais em centros urbanos e em um determinado momento nós fomos, em 2016, para contextos rurais, que foi uma virada realmente no nosso processo metodológico, porque na zona rural a gente viu essa discussão da tecnologia com mais crítica, mais cuidado, e proporcionar o desenvolvimento de artefatos, né, de construções humanas, junto com sujeitos do campo, nos ajudou a encontrar um caminho mais alternativo, realmente, e a agroecologia se soma a isso, que é de desenvolvimento de artefatos que
e dialogue mais diretamente com as necessidades dos territórios e com um trato sustentável com a natureza, enfim, e com a economia e com o social. E fui fazer um pós-doutorado no Chile, em que tive o prazer também de conhecer um grupo que discute ética biocultural, uma relação, novas formas de coabitar o mundo, que envolve respeito aos habitats, uma transformação nos nossos hábitos, que aí a psicologia realmente vai ter uma força de entender como é que transformamos determinados hábitos que vêm destruindo, hábitos nossos, pequenos hábitos diários que são extremamente danosos para o ambiente e para nós mesmos, né? Assim, entra uma discussão de saúde mental, assim, na pauta, e entendemos que a memória biocultural, ou seja, essa memória que é guardada pelos povos do campo, ela é fundamental nesse processo de transformação, né? Assim, entender outros movimentos de relação com a natureza, com os outros animais, com outras espécies, com o solo e com a vida, enfim, nos territórios, requer realmente uma transformação ética dos nossos modos de vida. E aí o projeto é isso, eles têm lá também uma metodologia, a FILAC, que é a Filosofia Ambiental do Campo, que vem acontecendo no sul do Chile, numa região bem austral. A gente vai trazer essa metodologia e aplicar aqui, no contexto da Zona da Mata de Pernambuco. Ah, que massa! E o nosso projeto daqui, o The Roots, a gente vai levar para aplicar lá, esse de desenvolvimento de artefatos com estudantes de escola em diálogo com os povos dos territórios. A gente vai aplicar lá no Chile a nossa e vai aplicar deles aqui e ver o que sai dessa mistura, usando sua palavra. Eu queria falar, quando a gente fala de mistura e agroecologia, não é brincadeira não, é porque realmente a agroecologia é uma grande mistura de cultura, de raça, de lembrança, de memória. Que massa, Flávia. Muito bem. Acho que para quem está nos ouvindo aqui, se ajeitou, achou interessante, gostou da agroecologia, resta essa pergunta: como começar? Como que a gente começa a aprender, a entender melhor, talvez a praticar a agroecologia, Flávia? Eu acho a agroecologia, assim, às vezes tem se dito a agroecologia como saída, né, para a crise que o mundo está vivendo. Eu olho com um pouco de cuidado quando se diz que a agroecologia é a saída, entenda, no sentido de que esse jogo de palavras nessa frase pode carregar alguns problemas, né, assim, o conceito mesmo de agroecologia e outros conceitos que a gente usa, eles próprios estão em disputa, né, no sentido de que ele vem sendo usado, às vezes, de uma forma vaga, de uma forma extremamente amparada por alguns argumentos que favorecem, na verdade, justamente aquilo que a gente luta contra, né? Acaba favorecendo modelos danosos em relação ao sistema de vida mesmo. Então, eu acredito que a agroecologia, como compreendemos aqui, desde do bacharelado em agroecologia, por exemplo, que tem ajudado a mim mesma nessa transformação agroecológica, eu acho que esse conceito de agroecologia tem relação com um conjunto de práticas sociais, processos educativos, a construção do conhecimento que necessariamente se apresenta como uma mudança nos processos de desenvolvimento rural e da agricultura convencional. Então, são transformações na nossa forma de viver e conviver que passam pela convivência com a natureza, a nossa convivência entre outros humanos, mas também como parte que somos dessa natureza. Então, é um modo de vida que é uma contraposição ao modelo socioeconômico que é extremamente degradador da vida. Então, acho que a possibilidade, nos processos educativos, a possibilidade para uma transição para uma agricultura
com base nos princípios da agroecologia, tem dimensões culturais, sociais, econômicas, em diálogo com questões do nosso tempo, questões de gênero, a questão da alimentação, da integridade, seguridade alimentar, a discussão sobre o uso e o desenvolvimento das tecnologias. Eu acho que nós temos ainda muito a pensar, assim, pensar realmente com cuidado, mas vejo assim, a agroecologia, a partir disso que eu falei, né, assim, desse movimento agroecológico que nós temos dialogado, aí teoria, prática e movimento social, acho que sim, pode ser uma saída, e esse modelo pode, de fato, nos ajudar a minimizar os efeitos que a gente tem sentido na pele, né, os efeitos da mudança climática, inclusive. Muito bem. Como estamos chegando no fim dessa conversa do Comida de Verdade, eu trago a pergunta, Flávia, que eu trago para todo mundo que passa por essa mesa aqui, que é uma pergunta para a gente terminar o papo com a mente alimentada. Depois de tanta comida de verdade, eu te pergunto, Flávia, o que de fato nos alimenta? Nos alimenta a poesia, nos alimenta a música, nos alimenta a arte, nos alimenta a comida saudável que colocamos na mesa, alimentos orgânicos, sem agrotóxico, nos alimenta as relações de parceria, nos alimenta a colaboração, o trabalho coletivo, a amorosidade, por aí vai. É um banquete. Banquete sustentável, no melhor sentido dessa palavra. Que maravilha. É isso, Flávia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Adorei o papo. Obrigada, eu também, um prazer, estamos à disposição. Assim, a gente está com atividades de greve, a universidade está em greve atualmente, buscando formas mais efetivas de uma educação de qualidade. E temos atividades às terças-feiras pela manhã na Feira Agroecológica da Rural. Nós temos oficinas de bordado como força política. Que massa, Flávia. Super! Tá feito o convite, viu? Tá feito o convite. Gente, começamos com Flávia Pérez, professora no Bacharelado em Agroecologia do Departamento de Educação da UFRPE, doutora em Psicologia Cognitiva e coordenadora do projeto Desenvolvimento de Artefatos para a Conservação Biocultural na América Latina, um estudo sobre metodologias participativas, memórias e subjetividades no Brasil e no Chile. E tá chegando a hora do Dica de Verdade, aquela dica de sempre para você sair daqui com a mente alimentada e com ideias de agroecologia. Então bora lá? Se liga aí que começa agora o Dica de Verdade. Dica de Verdade. Olá pessoal, tudo bem? Gente, o meu nome é Edgar, eu trabalho com agroecologia no Centro Sabiá. Eu sou assessor técnico do Centro Sabiá, na Mata Sul de Pernambuco. E, minha gente, hoje eu venho dar uma dica de verdade. Vejam só, como ter a agroecologia no seu dia a dia, como fazê-la acontecer. Então, o primeiro momento, a primeira dica seria na incidência política. Então, procure o vereador, um deputado, né, ou partido em que você votou, ou que faça parte da bancada ambiental, ou ainda aqueles políticos que têm uma sensibilidade com questões ambientais, né, para saber como está o plano estadual ou municipal de agroecologia e produção orgânica. Aqui no estado de Pernambuco, esse plano ele existe, né? Só precisamos fazer. Existe a política, né? Mas o plano ainda está em construção, a gente precisa colocar ele em prática, porque ele é um guarda-chuva de diversas ações e porque ele define verba, orientação, organicidade, participação da sociedade civil. Então ele estrutura as ações da agroecologia e num formato de política pública. O outro é a gente quem pratica realmente a agroecologia. Então,
uma dica é a gente entrar em contato nas feiras agroecológicas do teu município. Se não tem feiras agroecológicas, alguma feira e descubra os agricultores que não usam veneno, né? Que tenham algumas práticas, como não usar nenhum adubo químico, nem usar terra, que tenha uma participação da família na produção, principalmente das mulheres e filhos. Procure saber se há uma divisão justa de trabalho na unidade familiar. Vale também buscar os estudiosos, né? Nas universidades, nos núcleos de estudos, nos IFs, né? O IFPE, e os conhecedores populares também, né? Que também têm conhecimentos que são ancestrais, né? Conhecimentos de grande valor na sociedade, nos assentamentos, nos quilombos, mas também nas diversas etnias indígenas. Então fica aqui a dica de verdade para vocês. Um grande abraço, pessoal. E a dica tá dada, é de verdade, e agora precisa você começar a praticar a agroecologia. Valeu, Edgar, valeu pela dica de verdade. E pessoal, o Comida de Verdade tá acabando, mas o trabalho do Centro Sabiá não. Segue o Centro Sabiá nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, é Centro Sabiá. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Locução, trabalhos técnicos, roteiro, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade no sábado que vem, aqui na Universitária. Travessia do Lago Unicef 3! Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Acabou a crise.